Olá, pessoal. Eu sou o Júlio Estevam, um homem branco, de olhos verdes, cabelo castanho e pele branca. Nós estamos começando hoje a segunda temporada do programa Fala Prograde, uma parceria da URGS TV com a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, e que conta com o apoio do nosso parceiro, o Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesses dos estudantes de graduação da universidade. E ao longo desse semestre, nós vamos sempre ter um estudante aqui conosco para debater, para trocar ideias, para a gente aprender juntos. E o nosso primeiro convidado da temporada é o Arthur Vaquil Campana, que estuda ciência da computação e que está tendo uma experiência de mobilidade acadêmica, já que esse é o tema do nosso programa de hoje. E para conversar sobre esse assunto, nós temos também como convidada a professora Carla Andrea Della Torre, secretária da Relinter, a Secretaria de Relações Internacionais da Universidade. E claro, para nos apoiar com a tradução em Libras, nós contamos com o Incluir, os nossos intérpretes Lucas Fialho e Angélica Oliveira. Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre mobilidade acadêmica, nós vamos conversar um pouco com a professora Cíntia Inês Boll, que é nossa pró-reitora de graduação, e quer dar uma palavra para a gente nesse início de nova temporada. Olá, professora Cíntia. Olá, pessoal. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, Júlio, nessa nova temporada do Fala Prograde, uma segunda temporada que foi novamente pensada e pensada de uma forma de estar próximo a vocês, estudantes. Então, além de nós podermos contar a partir desse primeiro episódio e nessa temporada sempre com estudante conosco para contar sobre as suas experiências, os seus desafios e o que é ser estudante na nossa universidade, nós também temos um diferencial. A gente espera vocês lá no Instagram, mandando mensagens, mandando perguntas, para que a gente possa, junto com o Incluir e junto com a URGS TV e com os colegas da nossa comunidade acadêmica, elaborar os próximos Fala Prograde. Então, eu sou uma mulher branca, com cabelos brancos pintados de loiro, tenho olhos verdes e estou sentada, tendo ao fundo uma parede em verde, e com um vestido preto e uma camisa verde. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio, professora Carla, de estar conosco nessa próxima temporada. Muito obrigada, Arthur, também pelo desafio de estar aqui abrindo uma nova temporada do Fala Prograde. E, mais uma vez, muito obrigada aos nossos colegas do Incluir, o Lucas, a Angélica. Um grande abraço para vocês. Comecemos. Muito obrigado, professora Cíntia. Bom, e agora nós passamos a palavra para a professora Carla. Professora Carla, gostaria que você nos explicasse um pouquinho o que é a Relinter. Ok, obrigada, Ju. Antes, eu vou me definir, então, como uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, de óculos e de camisa branca. Eu fiquei muito feliz com o convite da professora Cíntia para estar hoje aqui no Fala Prograde, uma iniciativa que eu considero extremamente interessante, de levar mais informação para a nossa comunidade acadêmica. Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Bom, a Secretaria de Relações Internacionais, ela é um órgão da administração central da URGS, que é encarregado de fomentar, articular e administrar a cooperação da universidade com instituições estrangeiras e nações, de uma maneira geral. É um órgão que ele foi inicialmente estabelecido lá em 1993 como uma assessoria de relações institucionais e internacionais junto ao gabinete do reitor, e em 2000 foi transformada em secretaria. Mas eu acho que é importante ressaltar que a URGS, desde a sua origem, das primeiras unidades acadêmicas, ela sempre teve um envolvimento muito grande de cooperação internacional e de convênios
institucionais, inclusive que permitiram, né, inicialmente a formação dos programas de pós-graduação. Vários deles iniciaram com interações com programas com países parceiros. Bom, como as outras secretarias da PROIR, da qual a Relinter faz parte, a Relinter tem uma ação transversal em relação às demais pró-reitorias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar, né, da Relinter ter as suas ações mais direcionadas à graduação, as atividades da Relinter também transpassam, podem dar suporte a atividades da pós-graduação, da pesquisa e da extensão. Dentro, assim, do que a Relinter, quais são as funções da Relinter, elas são bastante diversas. Então, elas desde incentivar a política de internacionalização na nossa universidade, e aí incluindo a internacionalização at home. Também a gente busca fomentar a formalização de protocolos, de convênios de mobilidade com instituições de ensino internacionais, isso tanto diretamente pela Relinter, nós coordenando, como também orientando professores das demais unidades na preparação desses acordos, e assim auxiliar, tanto no estabelecimento de acordos de mobilidade, como inclusive de dupla diplomação com outras instituições, que possa ser interessante para os nossos acadêmicos. Também, assim, nós avaliamos as propostas de interações acadêmicas internacionais, ou mesmo auxiliamos a ser muitas vezes ponte entre projetos de pesquisa das nossas unidades, então, e parceiras no exterior. Também estamos envolvidos com a definição de consórcios e associações que a URGS faz parte. Algumas podem fornecer algumas vantagens para os nossos alunos, como descontos em cursos de idioma, ou mesmo em testes de proficiência, ou mesmo auxiliar, às vezes, com algumas bolsas nos programas de mobilidade. Nós também auxiliamos o Instituto Confúcio nas suas atividades linguísticas e culturais e noticiamos as oportunidades que surgem tanto no próprio site da Relinter quanto para as unidades e para as congrades. Mas eu creio que o que realmente interessa hoje ao público estudantil é principalmente a promoção da mobilidade acadêmica internacional. E, para isso, a Relinter tem duas equipes principalmente trabalhando com isso. Uma, que é a chamada equipe de incoming. Então, é uma equipe que administra a mobilidade de incoming, ou seja, dos alunos de intercâmbio estrangeiros que vêm realizar 1 ou 2 semestres de graduação aqui conosco. E a outra, que é uma equipe chamada de mobilidade outgoing, que vai focar, então, em orientar a nossa comunidade acadêmica sobre as oportunidades de bolsas, de cursos, eventos, e os programas de mobilidade internacional. Essa equipe, ela também prepara os editais de mobilidade e faz o acompanhamento da mobilidade dos nossos alunos no exterior. Eu acho que é importante salientar, gente, que a maioria das mobilidades, nos nossos convênios, elas permitem que o aluno desenvolva estudos em outro país sem pagar taxas para essas universidades estrangeiras. Mas nem todas nós conseguimos bolsas. Então, a maioria das nossas mobilidades, o auxílio é de conseguir que o ensino seja gratuito nessas grandes universidades. Há alguns editais específicos, normalmente por meio de programas como o Marca e o Scala, que são mobilidades principalmente aqui na América do Sul, e alguns convênios que envolvem, por exemplo, o programa Erasmus com a Europa, onde nós temos a possibilidade de bolsa, ou então é oferecido moradia estudantil gratuita no país estrangeiro. Então, isso é algo que a gente gosta de salientar e pede que os alunos sempre leiam com muita atenção os editais, porque esse ponto, se vai haver bolsa, se vai haver uma moradia estudantil
ou se o que está sendo liberado é apenas o pagamento de taxas, né? Isso fica muito claro em cada edital e para cada universidade. De uma maneira geral, é isso que nós fazemos. Perfeito, professora Carla, muito obrigado. E agora eu gostaria de direcionar a minha segunda pergunta ao Arthur. Arthur, você está em mobilidade acadêmica, né, que é conhecida pelos estudantes como intercâmbio. Tu poderia contar um pouquinho para nós como tem sido essa experiência? Primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui desse programa como estudante, para também compartilhar essa experiência do ponto de vista discente, né? E essa vinda na mobilidade acadêmica para Estrasburgo, na França, que é onde eu estou estudando agora, foi a realização de um sonho que eu tinha desde o ingresso na universidade. Foi algo que eu sempre quis fazer e desde o começo tive o conhecimento de que era possível por parte da universidade, então acabei indo atrás dos editais e felizmente consegui vir estudar um tempo aqui no exterior e é uma experiência muito boa, tem um contato com diferentes culturas, tanto dentro quanto fora da universidade aqui, porque a gente está estudar no exterior, mas é também viver no exterior, então entrar em contato com a cultura local daqui e de outros estudantes internacionais de tudo que é lugar, então agrega muito do ponto de vista acadêmico, por ter uma experiência numa outra universidade também, e agrega em experiência de vida, em amizades, em contatos com pessoas de tudo que é lugar, e são 2 pontos muito importantes. E é uma capacitação profissional que também a gente, quando volta para o Brasil, quando volta para Porto Alegre ou para a cidade que for, a gente fica mais capacitado para contribuir para o desenvolvimento do país também. Então, do ponto de vista, a gente como estudante se sentir parte dessa política de fomento dos intercâmbios é bem interessante também, de sentir que a gente está se capacitando para contribuir também para a URGS e para o país, né? Então, e sim, tem várias dificuldades na vinda também, especialmente nesse período de pandemia, teve diversos atrasos por causa de burocracia, por causa de política sanitária, né? Mas o esforço no final vale a pena, é uma experiência muito, muito interessante. Muito obrigado, Arthur. E agora que o Arthur também comentou um pouquinho, né, sobre essa questão da pandemia, eu gostaria de direcionar minha terceira pergunta à professora Carla, né? Durante esse período todo em que a gente está em pandemia, os processos de intercâmbio eles diminuíram muito, né? E como é que foi esse período, assim? Como é que está sendo agora que a vacinação já está mais avançada, digamos assim, né? Sem dúvida. Como era de se esperar, né, a pandemia ela tem tido um efeito muito severo nas atividades da Relinter no que se refere às mobilidades. Porque as mesmas praticamente tiveram que ser interrompidas, né, por uma questão sanitária. E a Relinter, né, como os demais órgãos da URGS, ela teve que se adaptar, né, às condições de trabalho remoto, tentando, obviamente, continuar dando suporte à URGS e aos alunos que estavam, ou mesmo os que pretendiam, né, como o caso do Arthur, a ir, né, ao exterior durante esse período. Então, assim, nós continuamos renovando e buscando novos convênios com as universidades dos 5 continentes, principalmente para estarmos próximos para o retorno. Nós oferecemos, né, para a comunidade internacional a mobilidade virtual, ou seja, alunos estrangeiros, né, eles têm podido se candidatar por um semestre a realizar, né, disciplinas da URGS pelo ERI, né? Então, nós estamos tendo, claro, que um número muito menor do que eram os presenciais, porque
apesar de se ter a informação técnica, né, a parte cultural fica, de uma certa forma, bastante limitada, né, quando se faz o intercâmbio remoto. Né. A partir do segundo semestre do ano passado, né, alguns países começaram a abrir a possibilidade de receber novamente alunos, né, porque houve aquela primeira queda, da nossa primeira onda, né, e nós conseguimos, então, começar a enviar ali por agosto, setembro, acho que foram os nossos primeiros alunos, acho que o Arthur fez parte desse grupo, tá? Então, assim, nós começamos a enviar, então, tanto alunos para a mobilidade, que já haviam alguns já haviam sido selecionados anteriormente, mas não puderam ir, né, devido à parada do recebimento. Nós também fizemos alguns curtos editais, né, e foram enviados também os alunos de dupla diplomação. Tá? Claro que, além disso, né, nós também continuamos com outras atividades. Por exemplo, né, nós estamos realizando em parceria com embaixadas e consulados. Nesse momento, está aberto o concurso cultural Ulisses 100, pelos olhos dos brasileiros, por exemplo. Foi lançado em janeiro, né, agora desse ano. Está com inscrições abertas. Eu aproveito agora então para convidar todos os alunos e pós-doutores, tá, da URGS, com habilidades artísticas, a visitarem o site da Relinter, né, onde podem ler lá o edital desse concurso, que está sendo promovido pela Embaixada da Irlanda, em conjunto com 18 universidades, incluindo a URGS, que tem o objetivo, né, basicamente, de comemorar os 100 anos do livro Ulisses, de James Joyce, e por meio de uma pintura, do mural, que, no caso da URGS, vai ficar numa das paredes internas ali do hall do Centro Cultural, e essa obra ela vai fazer parte de um livro e também tem uma premiação em dinheiro. Mas eu acho que é importante informar também que agora, nesse momento, nós estamos com o edital Campus Internacional 2022 aberto. Então, esse edital, ele oferece 120 vagas de mobilidade em 43 instituições de ensino em 14 países. Todas as informações sobre como se candidatar a uma vaga se encontram no edital, que pode ser encontrado no site da Relinter, www.urgs.br/Relinter, na aba da URGS para o Mundo e em editais em andamento. Eu convido todos a visitarem a nossa página e lerem o edital. O edital ele vai esclarecer todos os requisitos e procedimentos a serem realizados. Então, quem pode, o que precisa fazer, como fazer. Tem as informações, tem os sites das universidades para vocês olharem, verificarem se se interessa, o que é que precisa das congrades, que condição vocês têm que estar no curso. E aí eu peço que vocês leiam tudo com muita atenção. Tá? E, além disso, também, nós temos no site, na página, uma página sobre preparação para a mobilidade. Então, ali traz os procedimentos e várias dicas também a respeito de todo o processo. Mesmo antes, na preparação, então, como preparar para a língua, que testes se são precisos serem feitos, o que se espera. E eu acho que isso é importante que, mesmo quem não tá pensando em uma mobilidade para já comece a olhar essas coisas, porque algumas coisas requerem tempo. E assim, essencial ter um bom currículo. Então, assim, preocupar-se muito com ir bem nas disciplinas, porque, em geral, esses editais eles são bastante competitivos. Então, basicamente, as disciplinas e a participação de vocês na URGS, ou seja, atividades de monitoria, atividades de pesquisa, atividades de extensão, tudo aquilo que vocês fizerem junto com a URGS, na URGS, conta a pontuação e pode garantir a vocês ser um dos selecionados para esses convênios. Então, a pandemia não está sendo fácil, mas a gente vai enfrentando as dificuldades, e dentro do possível nós esperamos voltar à normalidade. Certo, professora Carla, muito obrigado. E eu queria aproveitar também para perguntar
Com todas essas experiências, né, de atividades à distância feitas na pandemia, a professora acha que existem novas perspectivas assim para a internacionalização do futuro, né? O que a Relinter tem planejado? Bom, eu busco ser otimista. Então, assim, eu acredito que a partir de julho nós estaremos com mobilidades numa situação mais próxima da normalidade. Tá? Por isso, né, nós estamos tentando renovar os convênios. Mas, como eu disse antes, a internacionalização ela não se limita à mobilidade, porque isso, infelizmente, atinge um número bastante pequeno de alunos, né? Tanto pela questão do número de vagas que são oferecidas, né, por cada instituição, mas também porque é um custo elevado, principalmente agora, né, com as diferenças que nós temos na cotação, né, do real em relação ao euro ou ao dólar. Tá? Então, assim, nós vemos como muito importante estimular o que é chamado de internacionalização at home, ou seja, em casa. Não só, né, para poder atender aos alunos que não fazem mobilidade, mas porque isso eu acho que é muito importante na formação dos nossos alunos. Então, assim, algumas coisas a Relinter já tem há bastante tempo, como, por exemplo, o programa Amigo Brasileiro. Então, o programa Amigo Brasileiro é um programa que coloca em contato os alunos da URGS com os alunos intercambistas estrangeiros, então, para que realmente eles possam se relacionar, trocar informações culturais, fazerem amizade, poderem trocar informações linguísticas, né? A possibilidade, né, de conversar numa outra língua, né? E mesmo relações de amizade, né, que podem abrir caminhos futuros. Né? Também nós queremos apoiar, né, aumentar as atividades junto aos cursos de graduação quando os nossos intercambistas voltam. Então, permitindo que se estabeleçam atividades onde esses intercambistas possam apresentar para os colegas o que foi, né, como foi a experiência, o que eles aprenderam, o que mudou na vida deles, tá? Tanto em termos técnicos, mas em termos pessoais, essa experiência. Então, acho que isso também é importante. Nós esperamos, o PRINT acabou de ser aprovado, né, o relatório PRINT, nós esperamos que nós tenhamos, enfim, mais recursos agora para a nova edição do PRINT, e que isso nos permita, talvez, trazer um número de docentes estrangeiros, visitantes, que possam oferecer cursos ou mesmo, né, envolver-se em disciplinas da graduação. Também acho, né, que é importante que nós aproveitemos o que o ERE nos trouxe. Tá? Então, estimular os regentes das disciplinas a usarem a possibilidade das aulas remotas para convidar professores de outras universidades, de outras instituições parceiras da URGS do exterior, para participarem, eventualmente, de suas disciplinas, seja como palestra, ou seja como convidados, enfim. Eu acho que é possível, né, a gente começar a trazer dessa forma o exterior mais para próximo. Claro que o outro ponto que nós vamos ter que trabalhar muito ainda é em aumentar o número de disciplinas oferecidas em outros idiomas. Então, não disciplinas de línguas, mas disciplinas com conteúdos técnicos oferecidos em inglês ou em espanhol, enfim, para que a gente possa preparar os nossos alunos para o mundo globalizado, no qual eles vão, né, trabalhar. Então, eu acho que a Relinter vai ter essa preocupação agora de sensibilizar as unidades, bem como tentar identificar e tentar eliminar as barreiras que hoje existem junto aos demais órgãos, né, ou mesmo acima da URGS, né, para a gente tentar poder viabilizar, né, um maior número de disciplinas em outras línguas. Né. Também a gente tem a perspectiva de, junto com a Prograde, né, começar a trabalhar para tentar regularizar os estágios internacionais, tá, que é uma outra oportunidade que, né, pode ser buscada. E agora, em 2022, nós retomamos, né, o projeto de tradução de nomes e súmulas das disciplinas da graduação para implementar o oferecimento, assim que possível, para os nossos alunos e alumni,
de um histórico em inglês autenticado pela URGS. Tá? Esse é um sonho antigo da Relinter e acredito que da Prograde também. Tá? Então, que isso reduz custos para quem quer ir para o exterior, tá? Evitando as traduções juramentadas. Tá? Enfim, né? Eu acho que nós esperamos o apoio dos demais órgãos da URGS para que a gente crie um ambiente mais rico em oportunidades de internacionalização e que essas sejam, não sejam essas, vamos dizer, via mobilidade ou via atividades aqui na URGS, tá? Permitindo assim que os nossos alunos eles tenham oportunidades para o desenvolvimento de soft skills, ou seja, de habilidades que atualmente elas são tão essenciais quanto os conhecimentos técnicos. Tá? Então, eu acho que esse vai ser pelo menos o que nós vamos tentar nos esforçarmos para buscar agora no retorno. Muito obrigado, professora Carla. Arthur, você gostaria de deixar alguma sugestão, um conselho, alguma orientação final para os estudantes de graduação que, como você, tem o desejo de fazer a mobilidade? Então, só primeiro eu acabei não fazendo a audiodescrição na primeira resposta, então, para deixar registrado, eu sou um homem branco de cabelo escuro e curto e barba e óculos, e no fundo com uma bandeira do Brasil. Então, no geral, como a professora Carla comentou, é muito importante que os alunos que pretendem que têm noção desde o começo da universidade de que querem fazer o intercâmbio, prezar por um bom desempenho nas disciplinas e prezar sempre por tentar ter uma experiência da universidade que fuja do básico de simplesmente cursar as disciplinas do currículo do seu curso. Então, sempre é interessante fazer, por exemplo, monitoria acadêmica ou participar de iniciação científica, de programas de extensão, participar de coisas que não sejam o básico, né? Porque isso sempre mostra que o aluno tem interesse de participar de algo a mais e o intercâmbio, a mobilidade acadêmica é uma experiência fora do básico, assim, também. Então, como a professora Carla falou, é limitado o número de vagas que se tem para esse tipo de oportunidade, então sempre é importante ter além do bom desempenho nas disciplinas do currículo básico do seu curso, ter coisas além, né, na experiência universitária. E, claro, a questão do aprendizado das línguas também é importante. No meu caso, como eu sabia desde o começo que eu queria fazer, e para o meu curso, as oportunidades, desde o começo eu me informei de que eram principalmente para vir para a França, eu fui atrás de começar a aprender o francês desde cedo, e isso me facilitou que quando quando eu tentei de fato fazer o intercâmbio, não era uma preocupação que eu tinha naquele momento de começar a aprender o francês. E é possível a pessoa ir atrás desse tipo de coisa mais em cima, mas é sempre bom ter um planejamento desse tipo de coisa. Então, sim, principalmente para intercâmbios para a França ou para outros países que não se fala inglês e espanhol, que são as línguas mais comuns de as pessoas terem a experiência, né? É importante ir atrás desde cedo. E principalmente nesse período que a gente tem desde antes da pandemia, uma diminuição no número de oportunidades, né? Sempre triste que se tenha menos oportunidades, mas do ponto de vista individual é importante ter sempre essa preocupação de buscar ao máximo a excelência e a diversidade das experiências para
para conseguir participar desse tipo de oportunidade. Perfeito, Arthur. É muito importante te ouvir, né? É por isso que nessa nova temporada a gente vai ter sempre a presença do estudante aqui, para que não fique só o envio de uma mensagem ou outra, ou manifestações. Nós entendemos, URGS TV, incluir, que são nossos parceiros na construção do Fala Prograde, que é muito importante te ouvir. Tu, como estudante, tu trazendo essa experiência, contando para os teus colegas, para haver um planejamento estratégico, né? Desde os primeiros momentos, dos primeiros dias, se não é uma língua comum, no caso, como espanhol, inglês, se apropriar, estudar, né? Eu acho muito importante. E, graças a muito sobre esse próprio desejo, muitas políticas vão se intensificar para que a gente possa manter esse intercâmbio também através dos espaços digitais. Então, o estudante buscar cursos na universidade, buscar plataformas para fazer essas suas traduções, essas conversas por conta própria. Então, eu acho que uma minha palavra final aqui de agradecimento a todos, ao Júlio, a Carla, ao Lucas, a Angélica, mas especialmente a ti, Arthur, por estar aqui conosco, por ter te organizado para estar aí onde tu estás, por ter esse cuidado com a responsabilidade social, ou seja, o estudante da URGS tem que ter essa responsabilidade social, tem que ver a importância desse investimento, né, junto ao órgão público. As pessoas às vezes dizem que a faculdade é de graça, não. Cada estudante que estuda é um sonho familiar que está junto, recursos do contribuinte que está junto, ou seja, não é de graça, tem muita coisa envolvida. Então, muito obrigada por estares aqui conosco, marcando essa temporada e deixando tão claro, né, apesar desse curto período ainda, enquanto estudante de graduação, mas essa maturidade, esse cuidado com a coisa pública, esse cuidado com a universidade e esse carinho que ficou registrado através dessa bandeira, né, ao fundo da tua imagem pelo nosso país. Então, muito obrigada e passo a palavra agora então para o nosso repórter. Muito obrigado. Bom, e depois dessa nossa conversa sobre mobilidade acadêmica, a gente encerra o nosso Fala Prograde de hoje, o primeiro dessa segunda temporada. Nós agradecemos muito a participação do Arthur Váquio Campana e da professora Carla Andréa Della Torre. E também, claro, dos nossos grandes parceiros do Incluir, Lucas Fialho e Angélica Oliveira, e também a Cíntia Ball. Nós reforçamos que o nosso programa ele é pensado a partir de questões que interessem aos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas e sugestões de pautas para o nosso Instagram, prograde_URGS, sempre com @ na frente. Muito obrigado pela companhia de hoje e até o nosso próximo encontro, aqui no Fala Prograde.